Muito de entender, que é, cá está, como este é um tópico tão falado, não é? Qual é que tu achas que são os principais mitos à volta da ansiedade? A questão da ansiedade tem muitos mitos, que vêm já há muito tempo, efetivamente, acima de tudo associados a algum preconceito que existe das pessoas que não sofrem de ansiedade patológica. Ou seja, é muito fácil nós ouvirmos alguém dizer: deixa-te de coisas, isso está tudo na tua cabeça, é só deixares de pensar nessas coisas, quando na verdade não é bem assim, porque vai muito para além disso, não é? E a verdade é que eu acho que os mitos associados à ansiedade estão relacionados com uma ideia errada de que é a pessoa que efetivamente quer estar a pensar em todas aquelas coisas, que é a pessoa que se quer preocupar com aquelas coisas, e esquecemos que a pessoa não controla, é um lado automático que efetivamente está desajustado e, portanto, a pessoa perde o total controle dos seus pensamentos, e vive permanentemente num estado de alerta, de alarme, que efetivamente a faz sentir mal. Mas acredito que os mitos associados à ansiedade são, acima de tudo, esta questão de acharmos que a pessoa, se quisesse, facilmente conseguia deixar de pensar naquelas coisas. E acho que é importante passarmos esta mensagem que não é bem assim. É muito relevante, até porque eu acho que a saúde mental sempre teve algum estigma, não só na nossa sociedade portuguesa, mas como em praticamente todas as sociedades, e achamos que a ansiedade não é um problema, ou neste caso uma condição de saúde como outra qualquer. E que é aquilo que tu disseste, principalmente esse mito que tu falaste de estás a ter isso porque queres, é quase como se estivesse a pessoa a fazer uma birra e que poderia deixar, e não é isso. E nós temos de entender de que é uma condição séria de saúde, como qualquer outra, não é? Exatamente, sim. Não é nada disso, a pessoa não quer estar a pensar naquilo, a pessoa não quer estar preocupada com aquilo, mas efetivamente é uma doença e, portanto, é um lado que ela não controla. E nós temos que ajudar a pessoa a sentir-se compreendida e acolhida, ao invés de fazermos com que a pessoa sinta que aquilo é desnecessário, e que ela podia deixar de o fazer. Acho que é muito à volta disso, os mitos da ansiedade estão muito à volta disso. Tu sentes muito na tua prática clínica este mito nas pessoas que vão lá com ansiedade? Olha, eu dou consultas online e consultas presenciais, e tanto numas como noutras, eu normalmente pergunto sempre, uma das primeiras perguntas é à pessoa se efetivamente se sente compreendida pelas pessoas que a rodeiam. E por norma dizem sempre que sentem alguma incompreensão. Normalmente é isso que as pessoas dizem, portanto que são muito expostas a esses mitos, que não se sentem compreendidas. Há algumas exceções em que dizem que, por exemplo, o namorado ou o companheiro acaba por comprar um livro sobre a ansiedade para ler, mas são poucos os casos. Normalmente as pessoas sentem-se muito incompreendidas e isso também causa dor e sofrimento emocional. Portanto, isso ainda agrava a ansiedade. E acho que a grande parte das pessoas sentem mesmo que não são compreendidas e que existem esses mitos na sociedade. Isso faz sentido. Achas que então, se calhar, uma grande parte também para ajudar a tratar a ansiedade é a pessoa sentir-se compreendida? Sem dúvida, uma grande parte da ajuda. Aliás, às vezes os familiares perguntam como é que podem ajudar aquela pessoa, e o que eu digo sempre é, acima de tudo, ouvir sem julgamento, porque a pessoa precisa só de ser ouvida e de se sentir acolhida. E parte do tratamento também envolve a questão da família, dos amigos, do contexto social, porque isso ajudará a pessoa a entender a situação na qual está e que ela está segura, mesmo que a mente dela lhe esteja a dizer o contrário. Claro, faz todo sentido. E estávamos também a falar da saúde mental no geral. Tu achas que tem existido alguma evolução a nível da aceitação da saúde mental nos últimos anos, ou achas que continuamos a ter aquele estigma que tem sido caracterizado nas últimas décadas? Eu acho que, acima de tudo, houve uma grande compreensão pela saúde mental. Lá está, como estávamos a falar também há pouco, por circunstâncias sociais também, não é? Porque estão a acontecer muitas coisas que acabam por agravar muito as questões da ansiedade e, portanto, acho que cada vez mais há uma compreensão em relação a estas questões. Também a Ordem dos Psicólogos tem feito um esforço muito significativo nesse sentido, e acho que até durante a pandemia
a psicologia conseguiu chegar um bocadinho mais longe. Eu vi muitos diretos, vi muito conteúdo e acho isso muito bom. E cada vez mais também o número de consultas, etc., tem vindo a aumentar imenso. E isso faz com que efetivamente possamos perceber que as pessoas estão mais atentas a estas questões. E mesmo a nível entre médicos, portanto, há cada vez mais médicos a encaminhar para psicólogos, porque há um assunto muito importante, não sei se já o debateste com algum convidado, mas que é muito interessante, que é a questão da somatização, ou seja, de doenças mentais que acabam por dar origem a doenças físicas, como é, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. E, portanto, muitas vezes os médicos, quando fazem o diagnóstico destas doenças físicas, também encaminham para um psicólogo para poder ser dada uma ajuda também a nível emocional e para poderem obter resultados do tratamento. Isso é muito interessante. Aliás, explorar um bocadinho essa ideia da ligação da mente-corpo, que Sim, não sei sem porquê, dúvida. na nossa sociedade parece que sempre foi uma ideia alienígena, não é? De que a nossa Sim. mente e o nosso corpo têm ligação, mas eu acho que é uma ligação óbvia, não é? Porque a mente e o corpo estão a conviver no mesmo espaço, por isso faz sentido isso da somatização, como falaste, Sim, e cada vez está a perceber mais essa ligação, não é? sem dúvida. Na verdade, a mente e o corpo estão permanentemente conectados e cada vez mais. E, portanto, existem imensas doenças físicas que têm origem ou que são agravadas por questões emocionais. E enquanto não atendermos às questões emocionais, também não vamos conseguir resolver as questões físicas. Falei, por exemplo, da síndrome de intestino irritável, porque é uma das que chega com mais frequência, mas existem inúmeras. E às vezes eu digo para explicar às pessoas que a nossa mente mente, mas o corpo não. E, portanto, o nosso corpo vai refletir aquilo que está a acontecer na minha mente. E se eu estou instável a nível mental e emocional, logicamente que o meu corpo vai dar resposta, ele vai espelhar a minha mente. Ok. Isso é uma ideia muito interessante, é quase como se nós queremos procurar a verdade do que se está a passar connosco, é olharmos mais para o que se passa no nosso corpo e menos do que se passa na nossa mente, não é? Exatamente, e sermos inteiros acima de tudo, vermos como um elemento inteiro e não por partes, porque eu posso estar a cuidar do meu corpo, mas se eu não a cuidar da minha mente, eu vou destruir o meu corpo. Aliás, é isso mesmo que existe, que ocorre, por exemplo, nos casos de suicídio, não é? Eu posso até ter uma carreira muito interessante, a nível físico estar bem, a nível familiar também, mas se a nível emocional eu não estiver estável, eu vou destruir o meu corpo. Sim, sem dúvida. Aliás, é isso que também ia-te falar um bocadinho, que é a ansiedade não só afeta o corpo, mas acaba por afetar um bocadinho todas as áreas da nossa vida, não é? A ansiedade afeta todas as áreas da nossa vida, afeta a nível social, a nível familiar, profissional, afeta todas as áreas da nossa vida mesmo, e por isso é que temos que ver e avaliar qual é o impacto que a ansiedade está a ter nesses domínios todos, para perceber se está a ser patológica também ou não, mas a verdade é que interfere em todas as áreas da nossa vida. Sim. Eu ia-te perguntar também, qual é que achas que são os principais desafios para alguém que sofre de ansiedade? Uma pessoa que sofre de ansiedade patológica tem inúmeros desafios todos os dias, porque desde o acordar até ao ir trabalhar, etc., tudo é um desafio, porque a pessoa está permanentemente desconfortável e a antecipar que algo negativo vai acontecer. E, portanto, parte para todas as experiências com muito medo, com muita desregulação emocional, e, portanto, tudo é um desafio. Aquilo que nós, quem estiver efetivamente estável a nível emocional, aquilo que nos parece muito fácil e muito automático até de realizar, passa a ser um grande desafio para alguém que sofre de ansiedade, porque a pessoa antecipa que tudo aquilo vai correr mal, e, portanto, tudo é um desafio, na verdade. Pois, sem dúvida. Eu até estava aqui a pensar enquanto estavas a falar que já se consegue entender um bocadinho mais qual é que é a origem da ansiedade ou as origens que produzem a ansiedade. Cada vez mais se conhece o corpo humano e a mente humana e, portanto, já há vários estudos sobre esses assuntos, mas cada caso é único e, portanto, nós temos que, com cada pessoa, entender quais é que estão a ser os disparadores para aquela ansiedade, ou seja, fazer um estudo do caso particular da pessoa para perceber o que é que está a originar e a agravar aquela sintomatologia. Na verdade, muitas vezes também está associado a questões da infância, por exemplo, de vínculo, e que nós temos que desbloquear
para que no aqui e agora a pessoa não esteja a ser vítima do passado dela. Mas cada caso é único, portanto tem que ser muito bem estudado e a intervenção também tem que ser desenhada, é um fato feito à medida da pessoa, para atender às características dela.